Bom, estamos aqui de volta, já iniciamos então com o Dr. Celso. Antes de falar sobre o refrigerante, o açúcar, eu gostaria que ele falasse sobre a termografia, que eu sei que é um termo muito novo para a maioria das pessoas, mas que agora eu fiquei sabendo nesse minuto, que ele já possui esse equipamento no consultório, Celso. No consultório, né? Ah, que bacana. Então, fala pra gente, o que é termografia? Tem alguma imagem ou não tem? Tem imagem, Alexandre? Então, o que é a termografia? Né? Termo é temperatura, grafia, gravar, né? Então, alguma coisa que grave ali pela temperatura, né? Então, você está vendo essa imagem aí, onde você tem uma diversidade de cores, não é? Então, se você colocar numa escala de menor intensidade de calor para maior intensidade de calor, você vai ver que o vermelho é o local que tem mais calor, né? O vermelho mais calor. O que significa que e o azulzinho ali menos calor. O que significa? Você tem um aparelho que capta essa imagem, que na realidade é o infravermelho. Tá? O infravermelho. Então capta e você consegue medir as diferenças de calor nos diferentes segmentos do corpo. Tá? Então você vê, por exemplo, essa área aí, a área de costas, né? Você vê que existe uma coloração mais avermelhada ali, né? Significa que ali na cervical existe algum problema? Mais abaixo na cervical, né? Então mostra que ali está tendo o quê? Uma hiperatividade muscular, entendeu? Então, para que se destina, assim, para a gente ser muito breve com relação à termologia? Fundamentalmente para dor. E dor, às vezes, que é inexplicável. Para diagnósticos. Para diagnóstico somente de dor. De pontos dolorosos, os pontos que a gente chama, ó, aqui, tá vendo, ó? Né? Puxa, que bacana. Naquela região toda, é um músculo chamado escaleno, né? Então, mostra pontos dolorosos, são os trigger points, que mostram, são locais, Beth, que é muito comum, existe uma prevalência muito grande dele na fibromialgia, por exemplo. Poxa. Não é? Então, em detectando quais são esses pontos aí, você pode desativá-los. Ah, pode? Pode desativar. Essa é a grande sacada. Como desativar? Você pode, por exemplo, botar uma agulha de acupuntura ali, ou você pode fazer uma infiltração em determinados pontos e você quebra essa cadeia dolorosa, não é? Muito interessante. Então é interessante, você pode ter uma dor, por exemplo, de cabeça, que está relacionada não só com a cabeça, mas com algum músculo. Com o estômago, por exemplo. Com o estômago ou lá embaixo, né? Mas em outro ponto qualquer que não seja da cabeça. Tá? Então, é uma indicação formal para dor, principalmente a detecção dos trigger points. E ali, o que significa? Então, ali mostra uma hiperradiação, né? Tá vendo aquela escalinha do lado lá? Sim. De 0 a 33? Sim. Você vê que lá em cima é o máximo, né? Sim. De temperatura. Ali no mínimo. Então você faz as comparações de temperatura. Entendeu? Você pega, por exemplo, tem mais imagem aí, ó? Ali, ó, por exemplo, ó, nessa primeira imagem ali, né, na mama, tá? Essa primeira imagem à esquerda de quem está vendo, né? Você vai ver que tem um aumento de temperatura bem no meio ali. Sim. Então, aquela região é a região do externo, é um osso, né? E você pode fazer raio-x, você pode fazer ressonância, qualquer coisa que eventualmente pode não aparecer. Em não aparecendo, a termografia dá a ideia de que realmente está acontecendo alguma coisa ali. Não é uma invenção do paciente, não é? Então não vai para aquela coisa, não, isso aí é psicológico, psicossomático, como se isso não importasse. Claro que importa. Mas aí é a mensuração, vamos dizer, a mensuração da dor, né? E outra coisa importante, outra indicação... Desculpa te cortar. E por que ficaria vermelho? Pela concentração de calor nessa área? De vasos sanguíneos. De vasos sanguíneos, que se dilatam. Entendeu? Você pega, por exemplo, naquela foto da direita lá, né? Você tem na região de mama ali, né? Tá vendo? Você tem do lado esquerdo ali uma coloração um pouco mais escura, né? E do lado direito, na região de mama mesmo, né? Mais avermelhado.
você pode supor que alguma coisa de errado está ali. Nossa. Né? E qual a grande sacada da termografia? Você faz um ultrassom, você faz uma mamografia uma vez por ano, não é? E aí você não faz mais. Nesse inteirinho, alguma coisa pode desencadear. Né? Verdade. Então você, com a termografia, o que você pode fazer? Como ela não é invasiva, é feita à distância, como não emite radiação nenhuma, não faz mal algum, você pode fazer um acompanhamento dessa situação. Puxa, que Né? interessante. Então, vamos supor assim, que, por exemplo, você vê alguma área aí, região de mama, né? Que esteja afetada. Que esteja afetada. Aí você faz uma prova de quente e frio. Bota a pessoa, colocar a mão na água fria, por exemplo. Entendeu? Você vai ter o que a gente chama de uma reação, uma hiperemia reativa. Depois vai esquentar. Se eventualmente uma área de mama esquentar mais, você já bota atento ali. Por quê? Significa que ele tem mais vasos, é uma área mais vascularizada, então você começa a prestar atenção ali, né? Que alguma coisa está ocorrendo. Que está ocorrendo, e você acompanhar melhor. Então, para mim, as indicações, tem mais indicações, mas as formais são os pontos gatilhos, né? Esses dolorosos, que explica, que a gente fala assim, mapeia a dor, mama e tireoide também. Então dá uma ideia muito grande, por diferença de temperatura e por assimetria. Você tem um sinal aqui, você não tem aqui. Por que não está aqui? Você percebeu? Então você dirige todo o raciocínio clínico e, logicamente, você não vai abrir mão dos exames que existem, né? Claro. De ultrassom, de ressonância, de mamografia. Ele é um complementar dessa área toda aí. E é fácil de fazer esse exame? Então, são 38 posições, demora mais ou menos 30 minutos, né? Onde você fotografa você mede, perdão, fotografar não. Você vê a infravermelha de todo o corpo. E permite fazer também algumas provas, né? Para ver se existe ou não. É como se faz, por exemplo, lá com a ressonância magnética, o PET scan, né? Você mapeia o indivíduo e injeta a glicose, né? Se tiver algum tumor ali, vai captar mais glicose. Por quê? Porque o tumor ele consome toda a energia, entendeu? É o mesmo raciocínio que você usa para a glicose, você usa com a temperatura. Então é um avanço formidável, né? É uma coisa nova que está surgindo. Você é pioneiro aqui, pelo menos no ABC, que eu Na região sou um dos, né? Um dos. Muito bacana. Tem mais gente fazendo. Eu acho assim, sabe, eu gosto do diagnóstico. Né? Eu faço ideologia, as coisas todas. Eu gosto de chegar e esclarecer, é por isso. É porque eu aprendi com você que o diagnóstico é difícil de fazer e é super importante, porque através acertando no diagnóstico, com certeza você atinge o objetivo. E você precisa descartar a parte física. Porque eu brinco assim, né? Às vezes se faz psicoterapia em tumor cerebral. Não é? A pessoa está com tumor cerebral, alguma coisa, e começa a ter distúrbios psíquicos, né? E aí vai fazer psicoterapia, acha que aquilo é psíquico, que é psicológico e tal. Lógico que tem. Eu acho que a doença é psicossomática e somatopsíquica. Né? Mas tem que se ter a obrigação de descartar a parte física. Né? A parte física, a parte metabólica, se não é uma hipoglicemia, se não é uma insuficiência de adrenal. Então, a gente tem que descartar a parte física. Depois sim fazer. Ou fazer em conjunto, entendeu? Essa é a minha visão. Por isso que eu gosto do diagnóstico, né? Bom, nós já vamos marcar a consulta lá, né, Javério? Vamos mapear lá. Vamos mapear. Doutor Celso, posso entrar a próxima matéria? Por favor, Beth. Então vai lá, Alexandre. Eu fui rapidinho. A próxima matéria. Porque... Eu ia falar sobre o açúcar. Vamos falar sobre o açúcar? Eu fui rapidinho porque a Beth falou, você vai me falar sobre o açúcar. Não esquece, não. Até cerca de 300 anos atrás, a humanidade não usava aditivos doces na sua dieta. Hoje somos uma civilização consumidora de milhares de toneladas diárias de açúcar. O açúcar é uma droga doce e viciante, que dissolve os dentes e os ossos de toda uma civilização. Seus efeitos nunca são imediatos, mas lentos, acumulativos e insidiosos, drenando a saúde aos poucos. O açúcar é descalcificante, desmineralizante, desvitaminizante,
e também empobrecedor metabólico. O açúcar não é alimento, mas um poderoso antinutriente, um grande ladrão. Paradoxalmente, quem come muito açúcar fica dependente organicamente do mesmo e tende a ter menos força. Grandes consumidores de açúcar geralmente são fracos, astênicos, que não podem fazer quase nada sem usar um pouco de doce. Por ser considerado, então, como um produto antibiológico ou antivida, ele está diretamente ligado à causa para o surgimento de várias doenças. O açúcar branco já está sendo considerado o mal do século. Vamos ver aqui com o doutor Celso, né, Celso? Vamos lá. Com tudo isso, quanto tempo você me dá para falar isso? Não, tem outra matéria. Quanto tempo tem para falar isso? Quanto tempo tem, doutor Celso? Porque tem mais uma matéria para entrar. Uns 10 minutos? Quanto? 12. Vamos tentar ser rápido. E tentar fechar isso que você falou, né? Tem aquele livro Sugar Blue, né? Sugar Blue. Então é importante ler isso daí, que ele compara... Foi um livro assim muito divulgado, né? Que ele compara o açúcar branco, o sal, à cocaína. Sim. Entendeu? O sal menos, né? O sal menos. O sal, se você souber usar numa quantidade de uma colher de café rasa por dia, é a quantidade ideal. E até necessário à luz da medicina chinesa. Então, vamos tirar o sal da frente para não generalizar, né? A minha opinião hoje, de nutrólogo e com 35 anos de formado, né, exercendo, eu acho assim, nenhum alimento faz mal, né, depende da quantidade. A mesma carne que alimenta o homem envenena o outro. Hipócrates falava isso, né? Agora, o açúcar branco, na realidade, ele não é um alimento. Qual é o problema do açúcar branco? O açúcar mascavo, né? A rapadura, quando se extrai aquela coloração escura dele, entendeu? São os nutrientes que ele tem. Então, por exemplo, o açúcar mascavo é um açúcar bom, né? Porque ele tem... Considerado alimento. Considerado alimento. O refinado, infelizmente, é também, assim como o refrigerante, que nós não estamos falando. Então, o problema do açúcar é que ele é refinado, né? Eu lembro meu professor de virologia, Dr. Jensen, que viajou o mundo inteiro, né? Você vê como é que a coisa pega todo mundo. Ele chegou num povoado indígena, lá nos Estados Unidos, em que o cacique só usava o açúcar branco, entendeu? Que era privilégio, né? E ele falou, por favor, não faça isso. Você mantenha o açúcar mascavo como ele é, originalmente. Se você vê agora, sobre um tempo atrás, por exemplo, na Alemanha, na Colônia, na cidade de Colônia, eles fazem caipirinha com açúcar mascavo. O açúcar, o brown, que eles chamam lá, né? Entendeu? Qual é o problema do branco? É que no processo de refinamento, perde-se todos, absolutamente todos os nutrientes, né? Pra você ter uma ideia, aonde cresce a cana, não cresce mais nada. Aquele solo precisa ser revitalizado. Por quê? Porque ela pega os nutrientes tudo que a terra pode oferecer. Entendeu? Então, o açúcar mascavo, a rapadura, por exemplo, entendeu? É um alimento maravilhoso em termos nutricionais. Porque contém tudo isso. O que acontece com o processo de refinamento? Perde-se esses minerais todos. Eles são eliminados, né? Eles são eliminados. E o açúcar branco, para ser absorvido, ele vai precisar do quê? Da insulina, né? E a insulina, para quem não sabe, é um hormônio, é isso? Um hormônio secretado pelo pâncreas, né? Que faz o açúcar entrar no sangue para a célula. Sim. Isso tem um gasto de energia. Então, o que acontece? Além de não fornecer energia, ele rouba energia, é uma caloria vazia, né? E daí vai causar a dependência que você falou aí. Entendeu? Cria um ciclo vicioso, né? Sobe o açúcar, cai. Insulina, cai mais. Sobe, cai e fica nisso, né? Então forma um ciclo vicioso. É importante quebrar esse ciclo vicioso, né? É importante quebrar. Como é que você quebra isso? Evitando o máximo possível o açúcar, né? E colocando no lugar de açúcar substâncias que não deem essa resposta.
tipo açúcar mascavo, né? Mel. O mel, a farinha integral, por exemplo. Você pega o brown, que é o bolo lá, né? Em inglês. Ou mesmo o bolo americano lá, né? É feito com farinha de trigo integral, é feito com açúcar mascavo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Celso, que eu acredito que vale a pena a gente esclarecer. Porque a gente fala do açúcar, hoje falando do açúcar branco, mas o carboidrato, ele não se transforma em açúcar no organismo? E aí? Ele se transforma, ele se transforma, mas de uma maneira diferente. Porque a molécula de açúcar, e o mesmo mel também, né? São dois átomos. Sim. Entendeu? É o que a gente chama de disacarídeo. Então, fica muito fácil de quebrar. Quebra e absorve e sobe muito rapidamente na circulação. Isso chama-se índice glicêmico. Entendeu? Então, quanto maior for o índice glicêmico, maior vai ter que usar a insulina. E não é bom isso. Entendeu? Você acaba criando uma resistência à insulina, né? Seja porque ela acaba secretando uma grande quantidade, né? E tem uma lei chamada de Schultz que fala assim, estímulo fraco no órgão, reação forte no futuro, estímulo fraco no órgão, reação forte. Então você começa a secretar muito insulina. Das duas, uma, ela vai começar a produzir menos no futuro. No futuro. Porque esgota menos. Ou uma insulina defeituosa. E vai também dificultar a ação dela em nível de célula. Tá? Então é necessário que se diminua, que se use substâncias que aumentem muito esse índice glicêmico. Entendeu? Qual é o problema da insulina? São duas da insulina da glicose, fundo apressado. Duas glicoses, né? Minha pressão. Não, a gente vai depois pedir um pouquinho de tempo para o Jair. São duas, então quebra rapidamente. O carboidrato, o que vem da mandioca, do pão, da farinha, ele é complexo. Entendeu? Então, não se quebra facilmente. A absorção dele não é de bate-pronto. Mas quando a pessoa tem diabetes, não pode comer açúcar. Mas se come macarrão, vai se transformar em açúcar? É açúcar, mas não na mesma intensidade e velocidade de um açúcar branco. Entendeu? Dá tempo do organismo equilibrar, dá tempo do organismo equalizar essa situação. Né? E se é diabético, o endócrino certamente, o nutrólogo certamente vai dizer, você está tomando tal remédio, ou tal insulina. Então, você pode usar sim, desde que você ajuste essas coisas, né? Dá para equilibrar. Dá para equilibrar, lógico que dá. Então, o problema, para mim, eu vejo, né? Tem trabalho mostrando que a única prova realmente científica que tem de prolongar a vida é diminuir carboidrato, seja qual for, entendeu? Mas o pior de todos é o açúcar branco, entendeu? Primeiro que ele enseja esse nível glicêmico muito, muito alto, de bate-pronto, e segundo que ele não tem nutriente nenhum, e ele vai roubar energia e nutrientes para poder ser absorvido. Entendeu? Perigo, né? Chá, café, sempre sentir um paladar mesmo do café, do grão sem o açúcar, tanto chá como... Poxa, eu não chego a tanto, entendeu? Porque tem muita gente que toma café sem açúcar. Eu, por exemplo, como eu sou guloso, eu gosto de experimentar um pouco do amargo e depois eu adoço um tiquinho. Ah, é? Eu gosto do sabor. Entendeu? No próprio hospital, o paciente que está internado, mesmo cardíaco ou diabético, ele vai ter uma quantidade de açúcar e de sal no chazinho que vai ser dado na alimentação. Então, é controlado. Controlado. E tem outra coisa, na medicina chinesa tem a história dos sabores, né? Então, por exemplo, você pega lá, o doce agrada o baço pâncreas. O amargo agrada o coração, não é o fígado, é o coração. Né? O salgado, ao rim, essas coisas todas. Né? Então, o sentir o doce é imprescindível. É imprescindível não só pela energia que ele oferece, mas pela sensação de bem-estar que ele dá. Essa história do doce, do chocolate, está ligado também a essa coisa tem fundamento desses sabores ancestrais, né? Que a medicina chinesa contempla fantasticamente bem, né? Entendeu? Existem nutricionistas que a paciente que vai lá buscar um equilíbrio fisiológico, perda de peso, é obrigatório comer um tabletinho de chocolate. Precisa, não, é necessário.
acontece que, né, aquilo que eu sempre falo, em questão de dieta, ninguém sabe nada. Nem eu. Muito menos eu. Entendeu? Dieta é aquilo que eu falo. Mas tem muita coisa que há 24 anos você está dizendo e agora que tal? E dieta é assim. Você tem uma dieta para quem tem um problema de vesícula biliar. Tudo bem. Né? Isso é inquestionável. Né? É inquestionável também todo esse conhecimento ortodoxo que a nutrição conseguiu. Mas essas coisas que o pessoal faz e desfaz a toda hora, entendeu? Das novidades. O pessoal não sabe nada, eu também não sei. É que nem pressão arterial, né? Eu ficava louco quando chegava alguém, um velhinho lá, o pessoal mantendo pressão 12/8, entendeu? E ele passando mal. E eu lembrava do velho Maffei, né? Não é assim, né? Você não tem que manter, hoje já mudou, entendeu? A gente vai falar sobre isso. Já subiu, tá? Então, o que não dá são esses modismos aí, né? Não dá. Vamos passar para a próxima? Vamos. Falar do refrigerante? Eu estou acelerado aqui. O Javer vai dar... Tudo bem, sem problema. Né, não tem problema. O assunto está interessante. Vamos falar sobre o refrigerante. Tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar. E por isso as latas deveriam vir com rótulos de alerta sobre o perigo, iguais aos estampados nas embalagens de cigarro. É o que dizem alguns pesquisadores depois de um novo estudo apontar que beber refrigerante pode causar diabetes do tipo 2. Quem decidiu investigar a relação entre doença e o hábito de beber refrigerante foi o pessoal do Imperial College em Londres. Se existe algum item da nossa dieta que age como tabaco, este item é o refrigerante e outras bebidas industrializadas que vêm cheias de açúcar. Os rótulos dessas bebidas deveriam explicitar a quantidade de açúcar e alertar o consumo tende a ser limitado, diz um dos autores da pesquisa. O problema é que o refrigerante parece aumentar a resistência da insulina no organismo. Por mais que a substância esteja presente no corpo, os níveis de açúcar no sangue continuam altos, o que caracteriza a diabetes tipo 2. Que perigo! Melhor trocar o refrigerante por um suco natural, né, Celso? Então, vamos lá falar sobre isso. Beth, acho que essa prévia que a gente fez do açúcar já deu uma explicada. Por que o refrigerante é ruim, né? Não é tão mal. O refrigerante diet é o pior alimento do mundo, o primeiro pior alimento do mundo. O segundo pior alimento do mundo é o refrigerante comum, sem ser diet. Né? Então vamos ser rapidinho. Pela quantidade de açúcar, com base nessa prévia que a gente fez, é muito açúcar. E aumenta o índice glicêmico, vai precisar um concurso da insulina, essa história que a gente falou agora, né? Mas não é só isso. Né? Se você pegar o refrigerante é ácido fosfórico. Né? Então você... E é ácido fosfórico? É um ácido. Então você imagina uma relação assim, em numerador cálcio, em denominador fósforo. Né? Tem que ter uma relação ótima entre os dois. 200 de cálcio, por exemplo, 100 de fósforo, 2. Se você aumenta muito o denominador com fósforo, essa constante no organismo 2 nunca vai mudar. Ela vai fazer o impossível para permanecer ali. O que começa a fazer? Tem que aumentar numerador. Entendeu? E aí começa a roubar cálcio, né? E outros minerais relacionados ao fósforo, da onde? De osso, dente. É por isso que você falou que ele desmineraliza. É por essa razão. Entendeu? Então, fica aquela gordura do americano, que é aquela gordura de rã. Quem já pegou rã, quem já pegou sapo, né? Sabe como é que é? Aquela coisa mole. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, tem o problema do açúcar, né? Tem o problema do ácido fosfórico e agravado no diet a quantidade de sódio que tem. Entendeu? Para conseguir aquela sódio
e de aspartame. Então, é um inferno, né? É melhor, por exemplo, eu falo que é muito difícil, quase impossível, uma criança deixar de tomar um refrigerante, entendeu? Então, cabe ao pai, e também tem a coisa de festa, como você fala, né? Mas você vai fazer isso com uma criança, né? Então, é só final de semana. Só final de semana. Um chiquinho, moderadamente. E tanto faz, Beth, se é derivado de cola, se é guaraná, se é aqueles Dolly, tanto faz. Né? É como falou lá em Ribeiro, se você realmente ama o seu filho, você não dá. Eu concordo com ele, eu concordo. Ele é bem radical. O Laíra é uma coisa fabulosa, né? Entendeu? Mas eu concordo com ele. Mas a minha prática, que eu sou tão velho quanto ele, então em termos de idade a gente tem a mesma sabedoria, né? Há que se jogar com cuidado, né? No final de semana, nosso tempo era assim. Era uma tubaína, era um copo no final de semana e boa. Mas também tem que esclarecer, quando se fala suco, é de fruta natural, nada de saquinho. O próprio saquinho também é outro veneno. E tem ácido fosfórico. Tem ácido fosfórico, tem adoçante, tem uma série de componentes conservantes para conservar o sabor artificial, o corante da fruta. Então, o suco tem que ser batido da fruta. Põe no liquidificador, espreme, deixa de ser preguiçoso. De chegar no supermercado e comprar o saquinho, tirou os refrigerantes, mas está envenenando com a mesma coisa com o saquinho. Agora, posso ser chato? Pode. Pode e deve. Né? Tem um trabalho, saiu até na revista Saúde, que suco engorda. Engorda mesmo. A refeição é para tomar água meia hora antes. Entendeu? Não é para tomar líquido a refeição. O suco vai engordar, sinto muito, vai engordar. Né? E você tem que comer a fruta. Tem que comer a fruta. Essa ideia que você vai tomar o suco é melhor que refrigerante, mas você vai engordar. Porque, da mesma maneira, o nível glicêmico que sobe. Um suco de laranja. Além do que, um suco de laranja e fruta ácida, você quebra todas aqueles gomos, aquela coisa toda, que confere uma proteção no estômago, para que não haja absorção excessiva de ácido, entendeu? Então, é melhor fruta. É melhor fruta e tomar água. Dá trabalho para o organismo e não facilidade para o organismo. organismo. Não é bom. Agora, o refrigerante é isso. Mas como é que você vai fazer com uma criança? Desculpa o Laír, né? Eu respeito muito. Final de semana, pouquinho, numa festinha, não é? Eventualmente. Né? Eu fui dar uma aula uma vez num lugar aí, que tinha bastante pastores, né? E na mesa cheia de refrigerante lá. Entendeu? Eu falei, é melhor você tomar um vinho do que tomar isso aí em termos de saúde. Do garrafão. Né? A pessoa tomava uma garrafa de refrigerante, que isso é um mal tremendo, né? Então... E aí o pessoal continuou tomando ou preferiram... tem que tolerar, né? Celso, dá um recado final, por favor. Caramba, né? Falou bastante, né? Espero que tenha sido útil, né, Beth? Como foi? E foi muito rápido, né? E... Você deu dicas super importantes que dá pra gente colocar até no dia a dia. Então, eu acho que no meu site tem algumas coisas, né, Beth? Disso daí, tem artigos, tem programas que a gente já gravou mais profundamente com relação a isso, né? Então é www.batelo.med.br www.batelo.med.br. Lá você encontra tudo sobre esses assuntos que a gente tem conversado aqui, né, Celso? Isso, Beth. Muito obrigada, Celso, viu? Você me fez rebolar hoje, hein? Foi, bem trabalho, né? Obrigada, mas foi ótimo. Que bom. Viu? Gente, eu vou chamar o nosso intervalo, eu volto rapidinho e vou conversar com o professor Javier Menezes, que vai falar sobre o dedo de Júpiter, que é o indicador, né? Não vou errar mais. Então, aguarde que já a gente vai conversar sobre um outro assunto também que vale a pena. Até já.